Queridos e queridas, domingo, dia 19, à noite, estamos começando mais uma semana, que Deus possa estar orientando as nossas autoridades, que esse processo das vacinas, eles possam ser abençoados por Deus, que tenhamos uma boa notícia ainda este ano, para que um tratamento definitivo contra esse vírus seja estabelecido no mundo. Mas, enquanto isso não acontece, vamos tentando aqui levar uma palavra espiritual, uma palavra religiosa, uma palavra bíblica para o seu coração. E hoje à noite eu quero pensar com vocês, Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque. Vou repetir, Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque. João, capítulo 5. Todo mundo conhece esse texto. Esse texto é riquíssimo. Esse texto você já ouviu várias mensagens, eu já preguei aqui várias vezes nesse texto, e numa das vezes que eu preguei num domingo à noite, e um pastor muito conhecido das redes sociais, na segunda-feira, pregou no mesmo texto, e uma pessoa comparou o que eu preguei no domingo à noite com aquilo que ele pregou na segunda-feira, e ela constatou que havia uma semelhança muito grande. E eu brinquei, eu gosto de brincar, falei, ainda bem que eu preguei do ontem, né? Porque se eu tivesse pregado na segunda e ele no domingo, o que a irmã estaria falando? Ah, pastor, o senhor tinha copiado ele. Mas em momento nenhum ela disse que ele tinha me copiado. Por quê? Porque ele é mais conhecido do que eu. É assim que a gente faz. Quem é mais conhecido nunca copia quem é menos conhecido. Eu não sei de onde a gente tira isso. E no caso aqui, ninguém copiou ninguém. São coisas. Os dois, eu e esse pastor, estão com o mesmo texto. Tiramos coisas parecidas em dias diferentes. E essa pessoa chegou à conclusão de que, se fosse o contrário, talvez ela pensasse que eu tinha copiado o pastor conhecido. Mas isso nem sempre acontece. Quero iniciar essa reflexão. Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque. Qual é o tanque que você tem olhado e tem desviado o seu olhar de Jesus? Qual é o seu tanque? No texto, um texto difícil em que os estudiosos ficam pensando. Este homem está doente, existe um local no templo de Jerusalém, onde enfermos ficam, porque há uma crença que tem um tanque, e quando as águas desse tanque se movem, o primeiro a entrar é curado. É um negócio meio difícil, mas é o que o texto nos diz. E é nesse contexto, quando esse homem paralítico está olhando para o tanque, que lhe é a solução de cura física,
Jesus encontra esse homem porque ele está olhando para o tanque. E quem está olhando para o tanque dificilmente vai enxergar Jesus. Primeiro ensinamento que eu quero tirar desse texto para o seu coração, para o meu, está no versículo 5. Mude em alguns momentos ou mude definitivamente a direção do seu olhar. No versículo 5, esse homem está 38 anos olhando para o tanque. O foco daquele homem todo dia era o tanque. E como é difícil conversar com algumas pessoas que já definiram um tanque, e quando você chega para conversar, ele não aceita qualquer argumentação contrária ao tanque ou uma opção ao tanque. Eu fico imaginando um homem que fica 38 anos perto de um tanque. Tem coisas positivas. Quantas pessoas desistiram nesses 38 anos? Um montão, com certeza. Ninguém vai ao mesmo lugar 38 anos sem encontrar uma cura. Pelo menos eu acho isso. O texto diz que esse homem pensa diferente. Mas quantos desistiram? Mas chega para aquele homem e diz: rapaz, eu tenho uma outra opção. Mas ele está 38 anos focado no tanque. Como é difícil falar para pessoas que estabeleceram um tanque na vida dela, que existe uma outra opção. Uma outra coisa difícil nesse texto está no versículo 4. O critério para a cura é quem chega primeiro. Não tem nenhum critério espiritual, se existe fé, se existe a graça divina de Jesus, não existe. Diz assim: quando as águas se movem, porque se acredita que um anjo moveu a água, o primeiro que chega é curado. Nós estamos falando de um paralítico. Qual a oportunidade, qual a chance desse homem ser curado? Nenhuma. Ele é paralítico. Até ele começar a se mexer, alguém já entrou na frente dele. Mas ele está ali 38 anos. Isso é positivo, é um homem persistente, é um homem que não desiste fácil. Quantos crentes, em 4 meses de pandemia, talvez já estejam desanimados com a igreja, já estejam desanimados com a vida religiosa, e mais, já estão desanimados de Jesus. Esse homem mostra exatamente o contrário. E o que motivava esse homem? Um tanque. E o que é que motiva você? Jesus. Queridos, aprenda isso. Em alguns momentos da vida, os nossos olhos estão focados em um tanque, e Jesus passa e a gente não vê. Sabemos tudo do tanque, mas não sabemos quem é Jesus. E você que é crente, independente da sua denominação, independente da sua igreja, nós estamos 4 meses. É cansativo. 4 meses, e talvez alguns estão se desanimando, e este homem do texto, por conta de um tanque, que curava uma pessoa, que chegava primeiro, num critério muito difícil de se aceitar, ele está há 38 anos. Coloque isso no seu coração. Em alguns momentos da vida, você está tão focado olhando para o tanque, vai passar a sua vida toda olhando para o tanque, e você não se dá a chance de mudar de direção para enxergar Jesus. Coloque isso no seu coração. Esse é o primeiro ensinamento desta noite, domingo, dia 19. Jesus me encontrou quando eu estava focado no tanque. Coloque isso no seu coração. É bonito, tem o seu lado positivo de persistência, mas existe também um lado de quem está muito focado no tanque, conhece tudo sobre o tanque, mas não sabe nada de Jesus. Segundo ensinamento que eu quero tirar para o seu coração: aprenda a responder às perguntas de Jesus. No versículo 6, Jesus já chegou naquele local. Jesus vai direto naquele homem, e quase todos os estudiosos, os crentes que leem o texto, tentam extrair do texto
Por que Jesus foi direto naquele homem? Eu falo sempre isso. Aquele local, e o texto diz isso, tem 5 locais diferentes perto do tanque. Existia várias pessoas. Todos queriam a mesma coisa, todos queriam ser curados, mas Jesus vai direto naquele homem. Aquele homem não sabe quem é Jesus, mas Jesus sabe quem é aquele homem. Aquele homem tem os seus olhos focados no tanque. Aquele homem não sabe quem é Jesus, mas aquele homem vai receber a cura. Difícil isso. Difícil ouvir hoje alguns pregadores, algumas igrejas. Se você não tiver fé, Deus não pode fazer nada. Leia esse texto. Esse homem está olhando para um tanque. Esse homem está 38 anos em um tanque. Esse texto diz que esse homem não sabe quem é Jesus, mas esse texto diz que Jesus sabe quem é aquele homem. E Jesus vai direto naquele homem. Um homem que há 38 anos olha para um tanque, porque ele acredita que naquele tanque existe um poder divino. E por isso, Jesus foi direto nele. Por isso que algumas vezes, em alguns lugares que para mim, no século XXI, são verdadeiros tanques. Para mim ainda existem no século XXI verdadeiros tanques. Mas existe perto daquele tanque alguém como esse paralítico, que está indo ali, porque acredita que o poder divino vai se manifestar ali, e Jesus vai curar esse paralítico, como também tem curado alguns no século XXI, e a gente fica se perguntando, aquilo ali teve cura? Teve, é um tanque, mas Jesus sabe quem é que está indo. Jesus não cura por conta do tanque, Jesus cura por conta do paralítico. E se você ler o texto, o paralítico vai dizer, eu não sei quem me curou. Ele não sabe nem quem o curou, mas ele foi curado. Como eu falei uns 2 domingos atrás. Algumas pessoas só usam o critério fé. Só tem milagre se tiver fé. E eu disse naquele domingo, muitos entendem, e eu entendo assim, que quando tem um milagre, tem fé, ok, mas tem também a graça de Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Jesus. E nesse texto, segundo o ensinamento, Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Ele está há 38 anos indo num tanque para ser curado. Jesus faz uma pergunta óbvia, que para alguns nem precisava ser feita. Para que fazer uma pergunta ser óbvia? A gente tem algumas vezes essas argumentações, mas algumas vezes Jesus faz uma pergunta óbvia para ouvir a resposta, e nem uma pergunta óbvia a gente sabe responder. Então, segundo o ensinamento, Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque, então mude o seu olhar de direção. Pare de olhar só para o tanque. Existe outra opção, e nesta noite eu estou dizendo que a opção que eu estou te apresentando é Jesus. E segundo, aprenda a responder a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus é óbvia, e a pergunta de Jesus carecia de uma resposta simples. Sim, eu quero. Muitas vezes, numa pergunta óbvia de Jesus, numa pergunta que qualquer pessoa só pode responder com sim ou não, a gente faz um discurso, e esse homem faz um discurso. Esse homem diz, respondendo uma pergunta que era só, sim, eu quero. Ele diz, enquanto eu vou. Que coisa positiva nesse homem. Esse homem é paralítico. Esse homem está numa distância do tanque, que existem pessoas à frente dele. Mas toda vez que aquele homem percebe que as águas se moveram, ele acredita que um anjo, um poder divino, mexeu aquelas águas. O texto diz, ele respondendo a Jesus, que não carecia de ouvir isso, Jesus carecia de ouvir, sim, eu quero ser curado. Ele diz, enquanto eu vou. E eu fico imaginando a força de vontade desse homem, a persistência desse homem, a motivação desse homem por conta de um tanque. E você está desanimando em 4 meses por conta de Jesus. Esse homem diz a Jesus, enquanto eu vou. Ele não era portador da movimentação das pernas, mas ele ia. E eu fico imaginando aquele homem se rastejando, pedindo ajuda, mas ele queria chegar
no tanque, mas não sabia responder uma pergunta óbvia de Jesus. Quantas vezes a gente pergunta a algumas pessoas: você não quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Mas a pessoa responde com um livro. É só dizer sim ou não. Mas ela começa: você acredita na Bíblia? Tem um texto na Bíblia que diz isso. Você acredita nisso? Porque o cientista tal, o filósofo tal, disse isso. Fulano de tal disse isso. A pergunta é: você quer Jesus como seu Salvador? Quantos paralíticos no século 21 conhecem tudo sobre o tanque e quando Jesus faz uma pergunta óbvia, que carece de uma resposta simples, escrevem um livro, mas não respondem à pergunta de Jesus? Queridos, retire em alguns momentos os olhos do tanque para enxergar Jesus. E segundo ensinamento, Jesus me encontrou. Enquanto eu olhava para o tanque, aprenda a responder às perguntas óbvias de Jesus. Não precisa escrever um livro. Um sim, um não, já é uma resposta. Mas eu gostaria muito que você que está me vendo, se você ainda não teve o encontro com Jesus, que esta palavra, este culto hoje, possa estar te movendo a tirar os olhos de determinados tanques e a encontrar Jesus. E não responda como esse homem. Esse homem fez um livro para responder Jesus e não respondeu, mas mesmo assim foi curado. E para nós encerrarmos neste domingo à noite, Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque. Mude o seu olhar de direção. Aprenda a responder as perguntas óbvias de Jesus. E aprenda a viver o seu milagre. É incrível como algumas pessoas estão sempre vivendo o milagre dos outros. Viva o seu milagre. No versículo 8, Jesus cura aquele homem e quando ele cura, ele não pergunta se aquele homem tem fé, ele não pergunta se aquele homem é da denominação tal, ele não pergunta se aquele homem frequenta a igreja do poder supremo da divindade. Ele só diz assim: levanta, toma a tua cama e anda. Aprenda a viver o seu milagre. O milagre desse homem acontece quando ninguém está olhando para eles, porque ninguém está interessado em Jesus. Estão todos interessados no tanque. Aquele homem talvez esperasse uma palavra profética de Jesus. Aquele homem talvez esperasse um agir espetacular de Jesus. Mas Jesus, numa simplicidade total, ele diz: levanta, toma a tua cama e anda. Aprenda a viver o seu milagre. Queridos, encerro aqui. Esse texto é riquíssimo. No versículo 1, diz claramente: havia uma festa. E Jesus optou em ir ver um paralítico num local onde só tem doente e depois Jesus vai para a festa. Quem faria isso? Pouquíssimas pessoas. Quem trocaria entrar direto para a festa em Jerusalém para ir no meio dos doentes? Pouquíssimas pessoas. Jesus preferiu, naquele momento, naquele dia, naquela hora, entrar pela porta das ovelhas. O templo tinha várias portas. Jesus tinha opções de porta, mas Jesus, num dia de festa, optou em entrar pela porta das ovelhas. Talvez algumas pessoas estão precisando de milagres, mas nós nunca vamos escolher a porta das ovelhas, porque a gente sabe que na porta das ovelhas a gente só vai encontrar doentes, e nós não queremos encontrar doentes, nós queremos ir para a festa.
No versículo 6, já falei aqui na nossa reflexão, Jesus sabia quem era aquele homem. No versículo 7, quando o homem começa a responder Jesus, ele diz: não tem ninguém que me ajude, não tem ninguém que me ajude. Aquele homem está de frente para Jesus e ele prefere focar em quem não está presente. Você já deve ter feito isso. Quantas vezes nós fazemos isso? Vou aqui fazer uma analogia, uma comparação a cultos. Quantas vezes pessoas pegam o microfone na abertura de um culto coletivo e a primeira coisa que a pessoa faz é o que o paralítico fez, está de frente para Jesus, mas prefere falar de quem não está presente, valorizando os ausentes e ignorando os presentes. Não faça isso. Valorize os presentes. Quem não veio, eu sempre digo, porque não quis ou porque não pôde. Mas esse paralítico, ele faz exatamente o que a gente vem repetindo no século 21. A gente está de frente para Jesus, mas prefere enaltecer, grifar, verbalizar as ausências. Já tive em algumas festas que a pessoa dona da festa vai à minha mesa. Ao invés de falar com os presentes, a primeira coisa que a pessoa fala: e cadê fulano de tal? Nossa, fiquei muito triste, fulano de tal não veio. Ou seja, a presença das pessoas na mesa é ignorada e é verbalizada uma ausência. Somos paralíticos. Preferimos verbalizar as ausências a falar, a responder uma pergunta óbvia de Jesus. Versículo 9. Esse homem tem algo muito positivo, embora a gente tenha destacado algumas coisas negativas dele. No versículo 9, ele não questiona Jesus. Aquele homem, ao ouvir: levanta, pega a tua cama e anda. Era um sábado. No sábado não podia fazer isso. Jesus está fazendo exatamente uma cura no sábado, porque ele sabia quais seriam as consequências. Aquele homem, pela primeira vez, ele não questiona Jesus, no versículo 9. O texto só diz assim: e o homem pegou a sua cama e foi. Aprenda a viver o seu milagre, mesmo que seja num sábado, mesmo que você sabe que vão acontecer, que pessoas vão começar a te argumentar, e é isso que acontece no versículo 10. Religiosos, políticos, pessoas que são ateus, 38 anos, tiveram 38 anos para ajudar esse paralítico, para levá-lo até o tanque, para dar uma outra opção, mas nunca fizeram nada. Mas em apenas 10 minutos, 20 minutos, 1 hora e um dia, começam a questionar: hoje é sábado, por que você está carregando a sua cama? Querido, quantas pessoas não fazem nada pelos paralíticos durante 38 anos, mas quando acontece um milagre, são os primeiros a questionar. Aprenda você a não questionar o milagre dos outros, viva o seu próprio milagre. E a gente termina nesse texto. Aquele homem pega a sua cama e ele começa a andar entre as pessoas. E a primeira pergunta foi esta: hoje é sábado, você não pode fazer isso. Mas alguns conheciam o paralítico e perguntaram: quem é que te curou? E aquele homem diz: eu não sei. Eu encerro aqui essa reflexão deste domingo à noite. Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque. Mude o seu olhar de direção. Aprenda a responder as perguntas e aprenda a viver seu milagre. E algumas pessoas, elas depositam seus milagres em qualquer coisa, mas elas não verbalizam que foi Jesus, que foi Deus. Esse homem foi curado, ele obedece Jesus, mas quando lhe é perguntado quem é que lhe curou, ele não sabia quem o curou. Você está na sua casa, você está carecendo de um milagre. Tomara em Deus que aconteça com você o que aconteceu com esse paralítico. Mas, pelo amor de Deus, se você for viver o seu milagre, credencie quem é que te curou. E quem te curou foi
Jesus. Que Deus possa te abençoar neste domingo. Jesus me encontrou quando eu olhava para o tanque. Mude seu olhar de direção. Aprenda a responder às perguntas óbvias de Jesus e viva o seu milagre. Credencie Jesus como autor do seu milagre. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém. Vamos orar? Deus, finalizando o culto desta noite, ajuda-nos neste momento, se tem alguém nos vendo, em que o seu foco, o seu olhar está direcionado unicamente para o tanque, Deus, ilumina essa pessoa agora, que ela possa mudar o seu olhar, que ela mude de direção. Deus, ajuda-nos a responder às suas perguntas simples. E Deus, ajuda-nos a viver os nossos milagres e que a gente possa credenciar que Jesus é o autor dos nossos milagres. Que a cura chegue na sua vida agora em nome de Jesus. Que você receba a cura em nome de Jesus e que você possa credenciar Jesus como autor do milagre na sua vida. Cuidado com alguns tanques do século 21, eles existem. E algumas pessoas sabem mais sobre o tanque, mas pouco sobre Jesus. Que neste domingo à noite, Deus se revele a você e você possa entender a revelação para a sua vida. Tenha uma grande semana. Que seja uma semana abençoadora. Que a paz esteja com vocês. Mesmo em tempos de ventos contrários, mesmo em dias difíceis, eu estou pedindo que esta semana que inicia no dia 19, ela seja uma semana abençoadora e que você e eu sejamos abençoadores também. Não espere somente a bênção, seja um instrumento nas mãos de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém e amém.